Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, eu do meu cantinho, você aí nos prestigiando e pedindo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, não demora, né? Sugira temas, divulgue a ideia desse canal com as pessoas, com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer? Vamos lá? Então tá joia. Pessoal, esse vídeo é muito mais para enaltecer o nome da pessoa do que anunciar o seu falecimento. Eu me refiro a Sebastião Salgado. É uma pessoa com uma trajetória de vida absolutamente exemplar e às vezes a gente não dá muito valor, não é? Ah, um fotógrafo, as fotografias são preto e brancos e não sei o quê. Um fotógrafozinho, aspas, por aí, não é, como eu já ouvi. Entretanto, a história dele é muito interessante. Sebastião Salgado nasceu numa cidade aqui no interior de Minas Gerais, conheço bem lá, chamada Aimorés, aqui no Vale do Rio Doce, em fevereiro de 1944. E morava em Paris, né? O que pouca gente sabe é sua formação acadêmica. Quase ninguém sabia disso. Mas veja bem, ele formou-se um economista que abandonou tudo para ser fotógrafo, um economista que se formou na Universidade do Espírito Santo, fez mestrado na USP em 67, e também o ano que se casou, né, com uma pianista chamada Dona Leila. Mais tarde, ele fez doutorado na França, na Escola Nacional de Estatísticas Econômicas, em 1971. Ou seja, Sebastião Salgado era um estudioso nato, né, com habilidades incríveis em cálculos. Olha só que trajetória muito interessante. Mas como é que ele encontrou com a fotografia, né, por assim dizer? Isso foi na década de 70, ele trabalhava para a Organização Internacional do Café. E ao fazer uma viagem, uma expedição para cafezais lá na África, que ele realizou a primeira sessão de fotos, uma máquina emprestada pela esposa. Olha só que interessante. E essas fotos, elas retratavam a situação econômica dos lugares onde passava de forma mais eficiente do que relatórios e estudos estatísticos. Percebe que ele já tinha essa percepção, quer dizer, as fotos dizem mais do que os relatos. E é bacana, me ocorre nesse instante que uma imagem vale mais que mil palavras, não tem algo assim? Acho que sim, acho que tem. E sabe essas coisas que acontecem assim na vida, inesperados, realmente? Em 73, 1973, Sebastião Salgado tornou-se um fotojornalista independente. Ele tomou gosto pela coisa. Passou por agências famosas, por exemplo, como Sigma, Gama, Magnum, e depois ele abriu sua própria agência, a Amazonas Imagens. No início da década de 80, ele foi encarregado para cobrir a posse e primeiros 100 dias do governo do presidente Ronald Reagan, lá nos Estados Unidos. O que possibilitou documentar, pessoal, aqueles tiros, vocês não sei se lembram, aqueles tiros lá que o então presidente Ronald Reagan tomou, né? Naquela tentativa sinistra de assassinar o presidente. Aí acontece uma coisa, olha como que é a perspicácia da pessoa, do Sebastião. Enquanto as pessoas corriam daquele, daquele evento, daquele local, obviamente, ele se aproximava. Ele se aproximava e tirava fotos. E isso teve uma repercussão muito grande no mundo inteiro. E ele ganhou muito dinheiro a essa época. E o que que ele faz com esse dinheiro? Ele volta para a África, que era a grande paixão dele. Fala, eu quero fotografar aquele negócio lá. Então, eh, a fama dele foi aumentando.
nesse sentido, e a Deus aquela formação acadêmica dele. Passou a dedicar mais à questão né, do fotojornalismo, de publicação de livros. Eu não posso deixar de ler aqui, pessoal, duas coisas: essa relação de livros e os prêmios, né, os títulos que ele recebeu ao longo da carreira. Então, alguns livros do Sebastião Salgado, ele publicou 12 obras literárias ao longo da sua carreira. Em 1996, uma obra chamada Trabalhadores, em 97, Terra, em 99, Serra Pelada. Conheço esse livro, sensacional. Outras Américas também em 99, Retrato de Criança do Êxodo 2000, muito importante, muito significativa essa obra. Êxodos em 2000 também, O Fim do Pólio em 2003, Um Incerto Estado de Graça em 2004, O Berço da Desigualdade em 2005, África em 2007, Gênesis em 2013 e Perfume de Sonho em 2015. Ufa, são as obras mais importantes. É, em todas suas obras fica claro uma coisa, essa questão humanitária, que ele chamava atenção para isso. E num programa com o Pedro Bial perguntava para ele, mas espera aí, eu me lembro assistir esse dia, mas por que essa paixão, não é? Foi bem assim que falou. Por que essa obsessão por fotos preto e branca? Ele dizia, olha que interessante, pessoal, a foto colorido, ela desvirtua, ela agride, ela tem um ruído muito grande porque a cor desvia a atenção. E a foto preto e branco não, o foco é mais na realidade, né? Então eu achei isso uma coisa, desculpa, sensacional por justificar. E o diretor desse canal sempre me disse: olha, a foto preto e branco não é qualquer ambiente, qualquer paisagem que essa foto preto e branca é cabível. Depende de toda uma situação, de todo um contexto, de uma ideia eh eh, que se quer passar. E eu acho muito interessante, ao verificar agora algumas fotos do Sebastião Camargo, do Sebastião, Salgado, não é Camargo não, Salgado, ele mostra exatamente isso. Eh, né, a riqueza desses detalhes. Então, o participou de diversos documentários, como Sal da Terra, dirigido pelo filho, indicado pelo Oscar de melhor documentário em 2015. Então, pessoal, olha só, ele teve reconhecimento em diversas organizações, entidades pelo mundo afora, assim como lá na Unicef, na OMS, eh, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, porque ele retratava isso com muita, muita perfeição. Muito, muito interessante. Alguns prêmios também que eu faço questão de ler aqui para vocês, para não ficar muito extenso esse vídeo. A trajetória dele, ele rendeu uma série de prêmios, uma série de reconhecimento. A gente pode citar alguns, né? Por exemplo, em 2019, ele foi agraciado com o Prêmio da Paz dos Livreiros Alemães, sendo o primeiro fotógrafo a receber essa honraria. Prêmio Jabuti de Literatura pelo livro Terra, na categoria Reportagem, em 1998. Outros como Prêmio Príncipe de Astúrias das Artes em 1998, Prêmio Eugênio Smith de Fotografia Humanitária, Prêmio World Press Photo, The Main Photographic Workshop ao melhor livro fotodocumental, eleito membro honorário da Academia Americana de Arte Cênica dos Estados Unidos, prêmio pela publicação do livro Trabalhadores, medalha da Inconfidência aqui em Minas Gerais, medalha de prata Art Directors Award nos Estados Unidos, prêmio Overseas Press of America, Alfred, não sei se a pronúncia é essa, Alfred Eisenstein, Harvard, pela Magazine Photography, prêmio Unesco categoria cultural no Brasil, prêmio Muriqui, doutoramento, olha aqui, doutoramento honoris causa pela Universidade Federal do Espírito Santo
e também doutoramento honoris causa pela Universidade Federal do Acre. É muito bacana, é muito interessante consultar-se as obras desse grande Sebastião Salgado, que deixa um legado, uma história de arte, muito mais história de arte da fotografia, pessoal. Eu penso que é a mensagem que ele quis transmitir, né, com esse carinho, com essa dedicação que ele tinha aí andando pelos 5 continentes, não é, para fotografar, para registrar a realidade. Então, muita coisa do que nós conhecemos do mundo através das fotos dele, dessa sensibilidade que ele tinha para registrar esses momentos. É isso, pessoal. Então tá bom. Acione o sininho para você receber informações sempre às segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Muito obrigado pelo seu apoio. Sugira temas aqui. Se inscreva no nosso canal. Até daqui a pouco, tem mais. Tchau.